Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19 até o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Oremos, vamos orar também para essa questão das chuvas. A Nathalie pede oração por algumas pessoas. Se você tiver alguém também que você queira orar, apresente ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui seguros nessa noite para adorarmos a Ti, ouvirmos a Tua palavra, cultuarmos a Ti, participarmos da ceia do Senhor que faremos daqui a pouco. Como isso é bom. Mas há irmãos que planejavam também estar reunidos essa manhã, essa noite, e não puderam, pois tiveram suas casas invadidas por águas, pois tiveram prejuízos, como passava o pastor Eli lá da igreja de Chavantes, em Belfor Roxo. Deus amado e bendito, entra com providência na vida daqueles irmãos lá de Chavantes, também pessoas na Pavuna, em Caxias. A Nathalie pede oração por algumas pessoas: Driele, Carolina Murray, Marisa Prado, Renata Ferreira e Priscila Braille. Entra com providência na vida dessas pessoas, Deus, que o Senhor venha suprir cada necessidade. O Senhor é aquele que tem poder para abrir portas onde aos nossos olhos não há. Abençoa também a vida do pastor Luciano e Otileia, também tiveram sua casa invadida por águas, que não hajam prejuízos maiores, Deus, que o Senhor, eu creio que livrou-os de coisas piores, mas que o Senhor os sustente, os fortaleça, como tem feito até aqui. E toma, Senhor, essa situação das chuvas em nosso estado, nas cidades próximas aqui, na Baixada Fluminense, que tanto sofre com essas chuvas, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, Deus, que o Senhor entre com providência, em nome de Jesus, e abençoa-nos agora também, na pregação da Tua palavra, que o Senhor me dê unção, me dê autoridade, e que o Teu Espírito Santo, como cantávamos há pouco, pelo Teu Espírito, o Senhor venha falar aos corações, o Senhor venha quebrantar corações, o Senhor venha dar direção, o Senhor venha dar esperança, o Senhor venha a renovar as nossas esperanças, renovar a nossa alegria de estar na Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, alguns anos atrás, existia um anúncio de televisão, eu não sei se ainda existe esse tipo de anúncio, que eu não assisto mais televisão há muitos anos, mas era um anúncio de margarina, e vocês devem lembrar que apareceu uma família quase perfeita, assim, tomando café da manhã, era logo de manhã cedo, assim, e todo mundo alegre, as crianças acordando alegres, sorrindo, como quem tem filhos pequenos aqui sabe que não é muito a realidade, e a esposa com o cabelo escovado, já com a pele maquiada, assim, bonita, logo de manhã, todo mundo sorridente, o marido, né, forte, bonitão lá, passando margarina no pão, e aí o pessoal às vezes até falava, aquela família de anúncio de margarina, né? E a gente sabe que a realidade não é bem essa, né, irmãos? Hoje já estávamos lá na nossa casa, que é longe de ser um comercial de margarina, e a gente chegou e arrumamos tudo direitinho para... Tati preparou a refeição das crianças, ela deu comida para o João, eu dei comida para a Raquel, botamos comida para o João, para o Daniel, até confunde, é tanto filho que... Espera aí, ela deu comida para o João, que é o menor, eu dei comida para a Raquel, que é do meio, e o Daniel comeu sozinho. Por mim ainda havia mais um, mas aí a gente fechou a faia, mas tudo bem. Mas aí a gente daqui a pouco parou para comer, a gente sentou na mesa assim, e os 3 foram para o quarto. E o Daniel e a Raquel hoje estavam no modo 11, assim, estavam muito agitados. Talvez você pense, mas é possível eles ficarem mais ainda. E eles hoje estavam com a corda toda, e eles brincam muito com o João, o Daniel especialmente brinca muito com o João, a gente tem que ficar vigiando. Aí pela abertura da porta, assim, a gente viu o João deitado,
E eu comendo, a Tati comendo também. Um pouco eu vi uma fralda no alto assim, eu falei, Tati, vai lá! Vai lá agora, corre, se tu não for, eu vou. Eu vi a fralda levantando assim, eu falei, meu Deus, o que estão fazendo com o bebê? Ele estava no chão deitado no tapete. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E Raquel pulando, caindo, eu falei, Jesus. Aí ela foi lá, estava tudo sob controle. Daqui a pouco aconteceu outra de novo, ela falou, agora você vai. A gente vai revezando. E aí eu falava para ela, que bom que nossos filhos vão poder dizer que tiveram infância, né? Ela falou, eu só não sei se a gente vai durar muito, se a gente vai ter velhice, né? Porque eles vão ter infância, eu não sei se a gente vai chegar numa idade mais madura, porque a gente não sei quanto tempo a gente vai aguentar, mas Deus vai dando graça. E eu pensava assim, irmãos, às vezes a gente pensa que existem famílias perfeitas e não existem. Família de margarina só no comercial. E eles devem brigar até no estúdio lá, os artistas devem ter suas diferenças, mas na hora que filma é tudo bonitinho, né? Mas às vezes eu falo com a Tati, a pessoa deve pensar que família de pastores, as crianças são todas assim, extremamente, né, moderadas, e todo mundo chega e fala baixo. Não é bem assim. Há controle, a ordem, a disciplina, como deve haver em qualquer família, mas também há falhas, porque não existe família perfeita, irmãos. Esse mito da família perfeita é um mito. Por quê? Porque no mundo em que vivemos, sujeito à queda do primeiro casal, desde que Adão e Eva cederam à tentação da serpente, que lá em Apocalipse a gente descobre que é o próprio diabo, e houve a queda, desde então, nunca existiu uma família perfeita. Nunca existiu e nunca existirá até que Jesus volte e tenhamos o casamento, as bodas do Cordeiro, e aí viveremos para sempre na presença do Senhor. Mas até lá, viveremos divergências, viveremos diferenças. E a própria Bíblia não nos esconde isso. Eu falava aqui na terça-feira que estamos fazendo essa leitura programada do livro de Gênesis. Eu te estimulo a participar conosco. Estamos, né, nos capítulos 25 e 26, a gente passou pelo WhatsApp e também imprimimos, está ali no mural da igreja, que tem gente que não gosta de ficar vendo no celular ou no WhatsApp, você pode tirar uma foto, você pode anotar, ao longo dessa semana vamos continuar lendo Gênesis, no próximo final de semana vamos ler a história de José. Então, nos acompanhe nessa leitura, que é uma leitura que a gente vai passando mês a mês, a partir do mês de fevereiro, vai vir no boletim, e aí no boletim você vai ter a leitura do mês de fevereiro. Já te adianto que a gente vai ler o Evangelho segundo Marcos e o primeiro livro dos Salmos, Salmos 1 a 41. Então nos acompanhe nessa leitura que a gente vai ler toda a Bíblia. Eu vou dar mais informações sobre isso mais à frente. E estamos no livro de Gênesis. E esse relato, os relatos que vemos em Gênesis, nos mostram que já nas famílias dos patriarcas, na família de Abraão, na família de Isaac, na família de Jacó, não vemos perfeição, não vemos um comercial de margarina, mas vemos famílias de pessoas normais, pessoas falhas, pessoas com lutas, pessoas com dificuldades, pessoas com diferenças de temperamento, pessoas com divergências entre famílias. Como falei da história de José, que começa a partir do capítulo 37, se você ver lá na história de José, você vai ver o problema que eles tinham entre os irmãos, ou melhor, ao longo do livro de Gênesis, você vê várias divergências entre os irmãos. O primeiro assassinato, Caim matou Abel, matou o seu irmão. Depois vemos divergências entre Isaac e Ismael, filhos de Abraão. Vemos as divergências entre os filhos de Jacó, José e os seus irmãos. Então, as famílias que nos são apresentadas aqui não são famílias perfeitas. Talvez sejam famílias muito parecidas com a minha ou com a sua. E com isso eu quero trazer uma palavra não de acomodação. Então toda a família tem problema? Então é assim mesmo, vamos tocando o barco, porque até na casa do pastor de vez em quando tem um bebê voando, uma criança pulando. Então isso é normal. Não se acomode. Não é uma palavra para você se acomodar e achar que é isso mesmo e viver uma vida infeliz no seu casamento, na sua vida conjugal ou no seu trato com seus filhos. Mas é para que nós tenhamos o conforto de saber que Deus usa famílias imperfeitas como a minha e como a sua, para que o seu nome seja glorificado. O início dessa leitura parece até que as coisas vão ficar logo no início de uma forma muito bonita, porque esse início dessa leitura que fizemos é muito confortador, pois diz assim a partir do versículo 19 de Gênesis 25, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Se você voltar um pouquinho nos capítulos, você está acompanhando a leitura, você já passou por isso, você vai ver o belo encontro que Abraão proporciona, porque Abraão teve a preocupação em o seu filho achar uma esposa dentro da sua linhagem. E essa questão da linhagem, da semente, é muito presente aqui em Gênesis. E aqui eu chamo a atenção, já uma aplicação prática breve. Você pai, você mãe, você ora pelo
noivo pela esposa, pelo marido da sua filha, pela esposa do seu filho. Eu já oro já muito pelo marido da Raquel, porque a Raquel é braba. Falo, Senhor, ora, traz um homem firme, senão ela vai botar no bolso. E ele vai chegar para mim e eu vou falar, eu te avisei, hein, que ela é braba, hein, tu trata de ser homem. Ou então eu vou falar para ele, meu irmão, você é muito calminho, mete o pé, porque senão você vai ter problema, porque ela é autoritária. Então, vamos orar para que ela entenda o papel dela de esposa, mas já oramos especialmente pelo marido da Raquel, mas que Deus abençoe os meus filhos. E Abraão procurou uma esposa dentro do seu povo, dentro daqueles que eram da sua linhagem. Essa questão da linhagem é muito presente aqui em Gênesis. Volte no início do capítulo 25, talvez você nunca tenha atentado para isso, mas Abraão teve outros filhos, além de Ismael e Isaque. A gente sempre lembra de Ismael, né, que foi filho com a serva egípcia, Agar, e Isaque, o filho da promessa que ele teve com Sara. Mas Sara morreu, conforme o relato do capítulo 24, e quando chega no capítulo 25, não há problema nisso, né? A Bíblia autoriza que viúvos casem-se novamente. Se tiver dúvidas, depois leia 1 Coríntios 7,39, que Paulo fala explicitamente que o viúvo é livre para casar com quem quiser, desde que no Senhor. Então não há problema nenhum de Abraão ter contraído outro casamento, mas ele teve 6 filhos, irmãos, já naquela idade avançada. Diz o capítulo 25, versículo 1, Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura, a esposa de Abraão. Abraão, mas preste atenção o que diz o verso 5. Abraão deu tudo o que tinha a quem? A Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Por que essa nota é importante? É como eu falei no livro de Gênesis, essas questões da genealogia são importantes. Se Abraão havia recebido uma promessa da parte de Deus, que o seu descendente, e vemos lá que esse descendente é Cristo, então nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então aqui está mostrando que a descendência de Abraão, embora ele tivesse tido outros filhos, a bênção de Abraão repousaria sobre Isaque, e depois veremos que repousaria sobre Judá, não sobre José, e assim foi vendo até que veio o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é descendente de Abraão, descendente de Isaque, descendente de Judá, descendente lá na frente do rei Davi, e assim veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, você vê que a genealogia tem um sentido, está mostrando, ó, a semente está indo por aqui, e essa semente vai culminar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Então, Abraão teve outros filhos, mas Isaque repousava nele a promessa da descendência abençoada. E aí, como vimos aqui, ele casou-se com 40 anos, né, ele viveu mais tempos, hoje em dia o pessoal costuma casar mais cedo, isso é bom. Casou-se com Rebeca, só que diz o verso 21, aqui do capítulo 25, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Mais à frente a gente vai ver que o versículo 26, no final, diz que Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então ele casou com quantos anos? Então, quantos anos ele esperou para que Rebeca tivesse filhos? 20 anos. 20 anos para que Rebeca tivesse seus filhos. Mas é lindo ver isso, que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. É curioso como há lutas dentro do povo de Deus, como é comum mulheres estéreis, como a própria Sara tinha dificuldades para engravidar, e Deus mostra que o poder vem dele. É Deus que dá condições a pais gerarem filhos, como orava a Lavínia na sua bela oração aqui pelas nossas crianças. É Deus que gera a vida, é Deus que nos dá o privilégio de sermos pais. Então, Isaque orou, Deus ouviu as suas orações e Rebeca ficou grávida. Por sua vez, na sequência do texto, mostra Rebeca orando agora. Olha o que diz o verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E preste atenção que diz o final. E o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias que se
para que se desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú, que significa algo parecido com peludo. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, um belo relato. Ela era estéril, eles depois de 20 anos de casados que foram ter filhos, Isaac orou por sua esposa, Deus ouviu a sua oração, como nós, maridos, devemos orar por nossas esposas, como você, esposa, deve orar por seu marido, como nós, pais, devemos orar por nossos filhos, e Deus ouviu a oração de Isaac, Rebeca engravidou de gêmeos, veio a unção dobrada ali, a bênção dobrada, né, Ana Paula? Vem logo 2 de uma vez, só que eles começaram a brigar no seu ventre, e aí Deus já respondeu agora a oração não de Isaac, mas de Rebeca, que o mais velho servirá ao mais moço. O que eu aprendo aqui? Existem desígnios de Deus que já são determinados, ainda a gente no ventre de nossa mãe. Existem coisas que Deus determina para nós que estão escritas e ninguém vai alterar isso. Esaú nasceu primeiro, Jacó veio na sequência. Imagina isso, 2 bebezinhos nascendo, e naquela época não havia todo o recurso de medicina que temos hoje, então as mulheres tinham um parto extremamente natural, e aí nasce um bebê e o outro vem agarrado no seu calcanhar, era Jacó, e Deus já havia afirmado que o mais velho, Esaú, serviria ao mais moço. Mas aqui nesse relato de Gênesis algo muito interessante. Primeiro esse relato aqui, a oração de Isaac, Rebeca engravida, a oração de Rebeca, Deus revela a ela, tem uma guerra aí porque tem 2 nações no seu ventre. E nós vamos ver na sequência da história que isso de fato aconteceu. E há uma determinação de Deus, Esaú servirá a Jacó. Só que aqui a gente começa a ver que a Bíblia mostra que não há problemas entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que Deus determinou, Deus já tinha determinado que Esaú serviria a Jacó, trazendo para aquela leitura que eu trouxe para vocês há pouco, que a semente da bênção de Abraão, da descendência de Abraão, que repousou sobre Isaac, agora repousaria sobre o filho mais novo, Jacó, e não sobre Esaú. Afinal de contas, a gente vai ver que Cristo descende de Jacó, não de Esaú. Só que a partir do versículo 27, a gente vai ver que isso de fato aconteceu, mas também por negligência de Esaú. Então as duas coisas caminham juntas. Às vezes a gente pensa, se Deus é soberano, eu não preciso fazer nada. Deus é soberano, Ele manda em tudo, então Ele que vai decidir, eu só tenho que, como diz um cantor popular, deixar a vida me levar. Só que a gente vê que não é assim. Deus determina, mas o homem também é responsável. Essas coisas não se anulam, que para a nossa mente limitada, é difícil a gente entender isso. Ou Deus é totalmente soberano, ou Deus manda e a gente não faz nada, ou a gente é totalmente responsável e Deus deixa a gente fazer o que a gente quiser. Mas a Bíblia mostra que as duas coisas caminham juntas. Deus é totalmente soberano, Ele que afirmou com as crianças ainda no ventre de sua mãe que Esaú serviria a Jacó, mas na sequência do texto veremos que isso se deu por um ato indigno de Esaú. Versículo 27. Aí a história que estava tão bonita, até aqui, começa já a não ficar tão agradável assim. Diz assim o verso 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. E olha o que diz o verso 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Depois, mais à frente, vamos ver que na família de Jacó houve problema semelhante, que Jacó tinha uma predileção por José, e Jacó amava Raquel e não amava tanto Lia, e Lia foi aquela que veio a gerar Judá, que dele veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Lia foi uma mulher que foi muito honrada, mas havia ali uma disputa, porque Jacó tinha uma predileção por Raquel, e aqui a gente vê algo que denuncia o que alguns chamam hoje de uma família disfuncional, porque o pai preferia um filho e a mãe preferia outro. O pai preferia Esaú, talvez ele visse em Esaú aquele jovem forte que ia para o campo e caçava e trazia a comida que ele gostava, e ele ficava feliz, e Jacó mais tranquilo, mais caseiro, mais pacato, e Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. E aqui é um exemplo, irmãos, do que não fazermos. A Bíblia não só traz o exemplo do que homens de Deus fazem e que nós devemos seguir, mas também o que eles fazem que nós não devemos seguir. Aqui nós vemos
os problemas que isso vai gerar mais à frente, como gerou com José e seus irmãos também, quando começa a ter esse tipo de sentimento na família, meu pai gosta mais do meu irmão, minha mãe gosta mais do meu irmão, e a gente começa a ver aqui se desenhando um problema que vai se transformar num grande problema ali à frente. Mas o foco ainda aqui é em Jacó e Esaú. Veja o versículo 29, que diz: Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Depois você vai ver que os edomitas, o povo de Edom, era descendente de Esaú, e Edom significa algo parecido com vermelho, e veio a ter esse nome. Jacó, que era esperto, respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Deus já havia determinado que Esaú serviria a Jacó, mas aqui já Esaú se torna responsável por entregar o seu direito de primogenitura. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado, irmãos. Qual é um dos maiores, não o maior talvez, mas um dos maiores desafios à santidade do cristão? Talvez se estivéssemos aqui na nossa escola bíblica dominical, inclusive voltamos domingo que vem. Se você puder, venha também pela manhã, vamos dar continuidade aos estudos do Pentecostal Reformado, leia a lição 7 em casa, que nós vamos continuar lendo, e como eu falei no último culto do ano, a partir desse ano a gente vai implementar esse curso como um curso regular, como foi o CETEB no passado, aqui na igreja, na freguesia também. Então assista essas aulas que você já vai garantir, vai queimar essa etapa, não vai precisar fazer o curso depois, e tem sido aulas muito abençoadoras. Mas voltando aqui, no texto, qual é o maior desafio para nos mantermos santos? Se estivéssemos na escola dominical, talvez alguns falariam: as mídias sociais, que toda hora a gente vê um vídeo com imoralidade, com violência, ou uma piada de mau gosto, e a gente acaba deixando aquilo entrar na nossa mente, aquilo que a gente vê marca muito a nossa mente. Talvez seja o desafio de se manter íntegro numa sociedade tão maluca como a nossa, e não fazer coisas erradas, não ceder a um suborno, não ceder a fazer coisas que desagradam a Deus. O que você responderia a essa pergunta? Eu creio, irmãos, que um dos maiores desafios para nos mantermos santos, um dos maiores desafios à santidade do cristão, e que às vezes a gente não atenta para isso, é o cansaço. Não é à toa que Deus nos ordena descansar. Não é à toa que Deus nos ordena ter um dia de culto a Deus, mas também de descanso. O domingo, nós entendemos que a igreja transferiu o sábado para o domingo, é um dia de culto a Deus. E se você puder estar na igreja de manhã e de noite, eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, mas se ele puder, tiver condições de se organizar, e sempre que possível, estar presente nos cultos, isso é muito bom. Mas também tem um tempo de descanso, tem um tempo com a sua família. Porque, irmãos, não se iluda. Nós vivemos uma sociedade muito acelerada, muito agitada, viu? Deu um susto aí para quem estava... muito agitada, muito barulhenta, que nos dá muitos sustos. E isso gera um cansaço, e esse cansaço, às vezes, de certa forma, ele solta as nossas travas morais. O que é isso? A gente tem travas que a gente fala: isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou assistir, isso aqui eu não vou comer porque eu estou numa dieta. Mas quando você está cansado, você estou cansado mesmo, já passei da dieta, vou comer um pouquinho mais, não tem problema. Por isso, talvez, a importância do jejum, porque o jejum te disciplina. Não, hoje eu não vou comer isso, porque eu estou dedicado num tempo de jejum ao Senhor. Cuidado com o cansaço. Cuidado com o que você se permite por estar cansado. E por isso que eu creio que o mundo também sufoca a gente, para a gente estar o tempo todo acelerado. Você está na rua, aí você está ouvindo alguma coisa, chega em casa, você vê uma novela, vê não sei o quê, você começa a ficar com a mente em atividade o tempo todo, a gente não descansa. E essa falta de cansaço é uma porta aberta para o pecado muitas vezes. Esaú estava o quê? Exausto. Esaú estava com fome. E aí ele desprezou algo precioso por causa disso. Isso era algo muito valioso, você ter o direito de primogenitura. Hoje em dia, na nossa cultura, isso não tem muito valor, mas naquela cultura era extremamente importante. Só que ele estava cansado, ele veio do campo, ele estava exausto, ele estava com fome. Então deixa para lá. Cuidado, irmãos. Cuidado, pessoas que têm problemas, às vezes, de algum problema na área da sexualidade, às vezes vício em masturbação, alguma coisa assim. Já ouvi pessoas falando que o desafio maior é quando a pessoa às vezes está acordando de manhã,
especialmente os jovens, ou muito cansado à noite, porque você está mais relaxado e suas travas morais às vezes ficam mais flexíveis, e você faz coisas que, se você tiver ligado, talvez você não fizesse. Cuidado. Por isso que a Bíblia nos orienta a não nos embriagar, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito Santo, Efésios 5,18. Em Oséias, capítulo 4, a palavra de Deus também fala que o vinho, ou o mosto que diz lá, ele tira o entendimento. A sensualidade e o mosto é uma espécie de vinho, um suco muito concentrado com teor alcoólico, tira o entendimento. Cuidado com aquilo que tira o seu entendimento e te faz fazer coisas que, se você tivesse mais descansado, mais sóbrio, mais ligado, você não faria. Esaú estava cansado, Esaú estava exausto, Esaú estava com fome. Ele falou: tá bom, Jacó, isso não me vale de nada. E Jacó, muito esperto, se valeu de vender, de comprar, por assim dizer, o direito de primogenitura. Vá comigo em Hebreus capítulo 12. Lá mais no final da sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Aqui fala de Jacó e Esaú. Diz assim, Hebreus 12, a partir do versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. E um alerta, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muita gente acha que hoje você pode estar na igreja e viver de qualquer jeito. Eu faço as minhas besteiras durante a semana, eu vivo uma vida, mas no domingo eu bato cartão lá na igreja e está tudo certo. Mas aqui a gente vê que a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá Deus. Versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi quem? Esaú. Ele é chamado de impuro, de profano, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não negocie o seu direito de primogenitura, não negocie a sua família, não negocie a sua vida com Deus, não negocie aquilo que tem valor verdadeiro, porque está cansado, porque está exausto, talvez esteja cansado da sua vida, cansado dos seus desafios, cansado da sua vida conjugal, cansado do seu trabalho, e a gente começa a afrouxar: já estou indo trabalhar mesmo? Ou como dizem alguns, ele finge que me paga, eu finge que trabalho. Não entre nesse lugar. Trabalhe porque você trabalha para o Senhor. Tudo que façamos, faça para Deus. E ore para que Deus opere justiça em seu favor. Mas cuidado, porque quando estamos exaustos, quando estamos com fome, quando estamos carentes com alguma necessidade, muitas vezes nós afrouxamos nossos padrões morais e perdemos coisas valiosas. Podemos perder nossa família, podemos perder o respeito dos nossos filhos, podemos perder amizades valiosas, podemos perder a comunhão da igreja. Não despreze o que há de mais valoroso na sua vida por um prato de comida, sendo profano e impuro como foi Esaú, porque, como vimos, depois ele se arrependeu, ou deu demonstrações, mas não de um arrependimento sincero, e já era. O problema do mundo é que o mundo te apresenta uma satisfação instantânea. Então, faça isso e você vai ser feliz. Receba aquilo e você vai ter uma satisfação, uma alegria, só que não conta o que vem depois. Como diz um amigo meu, mais cedo ou mais tarde vai chegar a fatura do cartão de crédito. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta a pagar por aquelas decisões. E às vezes não há mais o que fazer. Às vezes, decisões que tomamos num momento de exaustão, num momento de cansaço, depois as consequências vêm e não há mais como voltar atrás. Cuidado com a sua vida. Cuidado para que você não seja encontrado, para que eu não seja encontrado como impuro e profano, como foi Esaú. Deus já tinha dito, ele vai servir ao mais novo. E aqui, pela sua insanidade, pela sua inconsequência, ele cumpre aquilo que Deus havia determinado e é responsável também por isso. Vá mais à frente. Terceiro relato. Primeiro, Isaac orando por Rebeca e Deus ouvindo sua oração, ela engravidando de gêmeos. Depois, Rebeca orando ao Senhor e Deus explicando a ela que existiam duas nações no seu ventre. Depois, Jacó
negocia com Esaú, Esaú vende a sua primogenitura por um prato de comida, perdendo algo precioso que Deus havia dado a ele. E aqui, capítulo 27, diz o seguinte: quando Isaque envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Versículo 5. Rebeca estava escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Só até aí. O restante da história, acredito que todos aqui conheçam. Esaú botou Jacó botou a roupa de Esaú, para que tivesse o cheiro dele. Jacó botou uma vestimenta com pelos, para que se Isaque o tocasse, achasse que fosse seu irmão. Jacó chegou na presença do seu pai com um alimento bem feito por sua mãe Rebeca, e ao se pronunciar para Isaque, Isaque falou: mas é a voz de Jacó. Ele falou: não, sou eu, Esaú. E você conhece a história, ele ludibriou seu pai, ele enganou seu pai, orientado por sua mãe. Olha que família esquisita, né? A mãe, já vimos que gostava mais de Jacó, o pai de Esaú. A mãe fez aquilo para que Jacó recebesse a bênção que o pai desejava dar a Esaú. E olha o que diz o versículo 27. Isaque se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou, talvez fosse a última coisa que Isaque precisaria confirmar para saber se era Esaú ou Jacó com ele, pois ele já não enxergava mais, como nós lemos. Mas ele sentiu o cheiro da roupa de Esaú. E diz o verso 27, o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Olha que coisa. Isaque, com todo o vigor da sua alma, pronunciou essa bênção, achando que estava falando para um filho, estava falando para o outro. E continua o relato. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou o seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu. Imagina o velhinho lá, coitado, né? Já a idade avançada, com os olhos, para quem eu dei aquela bênção? Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito o quê? Leia comigo. Um grito o quê? Cheio de amargura, e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu. Aí Isaque entendeu. Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Jacó parece a palavra hebraica enganar. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú:
Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: olha a bênção que vem sobre Esaú. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Que família! Depois, na sequência, Rebeca fala para Jacó: teu irmão quer te matar, mete o pé. Jacó foge, e lá no capítulo 32 eles vão se reencontrar e se reconciliam, mas depois Jacó mete o pé, porque também deve ter pensado: vou ficar muito perto do meu irmão, não, vai que a raiva volta, né? E ele volta a querer me matar. Que família difícil, irmãos. Que família complicada, mas que lições podemos tirar para nós hoje? Primeiro, o que eu havia falado da primeira parte: diante dos desafios que você tiver na sua vida, especialmente no âmbito familiar, ore ao Senhor. O Deus que respondeu a Isaque e permitiu que Rebeca fosse grávida, depois de eles estarem juntos há 20 anos, casados, é o mesmo Deus que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor e tem poder para mudar a nossa sorte. Talvez você esteja passando um desafio no seu casamento, talvez um desafio referente à fertilidade sua ou de uma pessoa cara para você, talvez um problema de enfermidade, talvez um problema conjugal, talvez um problema familiar ou profissional. Ore ao Senhor, creia que Deus ouve a nossa oração. Ele nem sempre responde como gostaríamos, mas Ele é fiel para ouvir as nossas orações. Peça a Deus, peça ao Senhor, mas peça de acordo com o que Ele manda. De manhã eu falava sobre Tiago 4, que Tiago fala: vocês não recebem porque não pedem. E vocês não pedem, falando que os irmãos lá, para quem ele escrevia, não oravam. E depois fala: e pedem mal para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Ou seja, não ora, ou quando ora buscando só o seu próprio interesse. Busque, ore buscando a glória de Deus. Ore buscando glorificar a Deus, cumprir seus mandamentos, mas creia que Ele ouve e Ele é poderoso para nos surpreender, irmãos. Rebeca orou: Senhor, que guerra é essa na minha barriga? As crianças guerreando, e Deus deu uma palavra profunda a ela. Esse texto aqui que Deus fala a Rebeca é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9, que é um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia, que ele fala da eleição do povo de Israel. Aquilo, Rebeca, uma mulher que não era valorizada nessa cultura, ela orou e Deus falou com ela. Então você, mulher, ore pelos seus filhos. Está tendo guerra entre seus filhos, mesmo que não seja mais na barriga, ore ao Senhor. E assim como Deus respondeu a Rebeca, claro que ali há todo um contexto aqui dos patriarcas que é bem particular, né, as bênçãos que eles davam, há coisas aqui que não se aplicam a nós, mas se aplica a nós, que Deus continua ouvindo as nossas orações. Então, se você é a Rebeca dos dias atuais, ore ao Senhor e creia que Ele pode mudar a sorte da sua família. O que aprendemos com Esaú? Não despreze coisas valiosas por um prato de comida. Ah, mas eu estou exausto. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu estou necessitando de alguma coisa. Não despreze, porque pode ser que você depois se encontre como vimos Esaú aqui no final da leitura que fizemos há pouco, amargurado, angustiado, dando um grito de amargura, que a consequência vem, irmãos, mais cedo ou mais tarde virá. É muito triste quando você vê alguém que vê que fez uma besteira e que não tem como mais voltar atrás, alguém que perdeu a sua família, alguém que talvez perdeu o contato com seus filhos, e vê-se numa situação que não tem retorno. Não deixe você chegar nessa situação. Alguém que vê que perdeu seu filho para o mundo das drogas, que perdeu sua filha para a prostituição, para a promiscuidade, ore pela sua família. Não permita que coisas valiosas sejam negociadas por um prato de alimento, mas batalhe, lute pela sua família, lute pela sua vida, pague o preço, não ceda ao cansaço, mas continue orando, buscando ao Senhor, e Ele é fiel para nos respondermos. Às vezes as crianças pedem para dormir, eles gostam de dormir agarrado com a gente, né? Aí às vezes eles pedem para dormir, a gente acaba apagando junto, né, irmão? Porque a gente está cansado, né? Tá bom, vamos deitar. Aí apaga a luz para a criança dormir, aí, às vezes a gente dorme antes deles, né? Aí às vezes eu acordo assim, já acordei, era 2 horas da manhã, estava com um dos dois agarrado no meu braço, não lembro qual era, Daniel ou Raquel, mas eu estava com um bonequinho lá comigo.
Às vezes eu acordo assim meio cansado, mas eu boto a mão na cabeça e falei, Senhor, abençoa esse aqui, eu não sei nem quem é agora. A brincadeira, eu sabia quem era, assim. Mas só esse aqui, dá uma benção para esse aqui, não sei quem é não. Deixa eu ver, se tem esse cabelinho cacheado é Raquel. Se a cabeça é maior, é o Daniel. Lá em casa a gente faz bullying para criança, não tem problema com bullying na escola. A gente já faz bullying em casa que já ficam acostumados. E eles fazem com a gente, está tudo resolvido. Às vezes eu acordo de madrugada com a criança agarrada no meu braço e falo, Senhor, abençoa, Senhor, livra do mal, guarda esse cabeçudinho, dá a sabedoria, dá graça. Ora, está cansado, está exausto, mas ora, apresente sua família diante de Deus, não entregue o que há de mais valioso que Deus te concedeu, como fez Esaú, embora estivesse profetizado, isso ia acontecer de uma forma ou de outra, mas ele foi responsável, foi um profano, foi um impuro, e entregou o que Deus havia dado para ele de mais valioso, porque falou que estava exausto, estou cansado, estou com fome, me dá esse negócio de comer aí logo, Jacó. E assim ele desprezou, e quando ele foi ser abençoado pelo seu pai, já era tarde demais, irmãos. Os irmãos sabem que eu ministrei muito tempo para jovens, na igreja da freguesia, fui líder de jovens por 5 anos e meio, depois liderei o Geração Ação por 7 anos na denominação, e os jovens, às vezes, você tem que dar um impacto. Mas a gente dava umas palavras assim de choque nos jovens, porque a gente realmente tem que trazê-los para a realidade, que é a juventude, você toma as decisões mais importantes da sua vida. Quantos jovens eu via parados, pensando, não, um dia eu vou pensar... qual faculdade eu vou fazer, ou então eu ia dar aconselhamento, jovem com 25 anos, não, estou pensando ainda se vou fazer arquitetura, se vou fazer música, se vou fazer letras, se vou fazer geografia, irmão, aí decidir isso quando? Com 30 anos, 40 anos? Ou questões relacionadas a um relacionamento, cuidado, jovem, com quem você venha se relacionar, um namoro, visão num noivado, um casamento, que você pode estar tomando uma decisão que vai ter impacto para a sua vida inteira, às vezes isso gera uma gravidez, uma aliança, que às vezes o relacionamento não dá certo, mas você vai ter contato com aquela pessoa por toda a vida. Às vezes um casamento que você vai carregar com dificuldades para o resto da vida. E às vezes a gente dava umas palavras de impacto assim para os jovens. Abra os olhos, porque você vai tomar uma decisão agora que você pode ter que arrastar para o resto da sua vida. E é verdade, irmãos. E como era triste quando a gente via um jovem desprezando. Eu lembro uma vez que a gente aconselhou um jovem que estava num relacionamento muito preocupante, tem muitos anos. A gente já não tem contato com essas pessoas há muito tempo, por isso que eu estou mais à vontade para falar, e a gente é muito preocupado, e o pastor Roberto foi muito duro em relação a esse relacionamento, muito contrário, acho até que a irmã Lúcia falou com essa pessoa à época também, e aí eu me lembro que uma vez a gente foi acho que foi um chá de panela, alguma coisa assim, e aí quando a gente estava descendo no elevador, eu falei para o rapaz, que era com quem eu tinha mais liberdade, eu falei assim, rapaz, me diz uma coisa, você espera trair a sua esposa? Ele, não, que isso? Sua futura esposa? De forma nenhuma, vou trair ela, vou casar pensando em trair. E você espera que ela venha te trair? Não. Pois é, essa é a única condição, biblicamente, para que haja o divórcio. Então, você pensa muito bem no que você está fazendo. Porque se amanhã ou depois você casar e vier falar para mim que você está arrependido, que não é bem isso, eu vou falar para ela, te traiu. Então, você não tem motivo para abandonar. Se você traiu, você está todo errado. Vai pedir perdão de joelho a ela, ver se ela aceita você de volta. Mas, se não for nessas condições, você não tem motivo para se separar. Então, pensa bem no que você está fazendo. Aí sabe o que o jovem fez? Casou. Tiveram um filho e se separaram logo depois. E tomaram uma decisão errada. Não ouviram suas lideranças, eu como líder de jovens, o pastor Roberto como pastor da igreja. E não foi uma vez que eu vi isso, irmão, vi algumas vezes. E tomaram uma decisão errada que trouxe consequências para toda a vida. Quantos jovens eu vi crescendo, amadurecendo na palavra, constituindo casamentos abençoados, tendo filhos e dedicando ao Senhor, e como é bom isso. Mas como a gente viu outros, que hoje se arrependem amargamente de não terem dado ouvidos a bons conselhos e terem trocado coisas valiosas por um prato de lentilha e hoje estarem amargando situações muito difíceis, irmãos. E quando vem conversar com a gente, lá atrás, você trocou por um prato de lentilha. Agora, vai ter que comer esse prato até o final. A gente ora, a gente ajuda, mas não entra comigo numa de querer negociar valores de Deus para te agradar, não, que comigo não rola. Então é isso aí. Ah, mas eu não sou feliz. Quem disse que Deus te chamou para ser feliz? Deus te chamou primeiro para ser fiel. Se for feliz é um bônus, glória a Deus. Seja feliz também, mas se não for feliz, a Bíblia não fala, mantenha os seus princípios, se você for feliz, se não for, pode abrir mão, não. E é muito duro, irmãos. A gente fala isso de uma forma dura, porque é verdade, irmãos.
Mas é muito triste, às vezes, ver um jovem que tinha um potencial para construir uma vida, uma jovem que tinha um potencial para construir um casamento abençoado, terem uma vida que glorificasse a Deus e tomando decisões que terminam como Esaú, dando um grito de amargura, dando uma dor no coração, abrindo mão da bênção de Deus por um prato de lentilhas. E aí, quando já vem, é tarde demais, irmãos. Cuidado, especialmente aos jovens, aos pais, atente à vida do seu jovem, cuidado com o sinal. Alguém falava isso numa oração, eu confesso que domingo às vezes fico meio confuso se orar de manhã ou orar à noite. Acho que foi a irmã Eliane orando agora. Cuidado com os sinais. Às vezes nossos filhos estão com problemas e dão sinais, a gente que não vê. Fique atento aos sinais. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa para estar mais perto dos seus filhos, não pense duas vezes. Cuidado com os sinais. Eu lembro de uma vez, de um rapaz que tirou a própria vida, e ele foi num retiro da gente em 2008, lá da freguesia. Poucos meses depois, ele se suicidou, e foi muito difícil isso. Talvez algumas pessoas do Anil tenham tido conhecimento dessa situação. Paulinho soube disso, talvez, que tinha um parentesco com a família do pastor Alessandro. E foi muito difícil, irmãos. Foi muito devastador para nós jovens. Mas a gente teve aquela paz. Que bom que ele esteve naquele retiro, teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, teve a oportunidade de ser ministrado. E espero em Deus que ele tenha se arrependido, mesmo que seja no último minuto, e tenha se voltado para o Senhor. Cuidado com os sinais, irmãos. Cuidado com os sinais, você pai, você mãe. Não abra mão do maior valor que você tem, que é a sua família, por um prato de lentilha. Ah, mas eu preciso trabalhar para ganhar mais. Ah, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não abra mão da sua família, porque às vezes quando acontece uma situação dramática, e a gente bota a mão na cabeça, mas, igual Esaú, mas como é que eu fiz isso? Já era. Não tem mais volta. Não tem mais como voltar atrás. E aí só nos resta dar um grito de amargura, como fez Esaú. Cuidado. Mas dessa família aqui, confusa, disfuncional, que a mãe preferiu um filho, o pai preferiu outro filho, o filho vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, depois a mãe enganou o pai, que já estava cego, botando um filho como se fosse o outro, e o outro filho chegou, descobriu, ficou com muita raiva e queria matar Jacó. Dessa família, de Jacó especificamente, vem Judá. Aí tu pensa assim, não, mas Judá era o cara. Continua a leitura de Gênesis. Quando você chegar no capítulo 37, começa a história de José, que todos conhecem, seus irmãos, e a história de José começa no capítulo 37 e continua no capítulo 39. Mas o que é entre o 37 e o 39? Capítulo 38. E o que conta a história do capítulo 38? Que Judá engravidou a sua nora, mas ele não sabia que era ela, é verdade, ele não sabia que era a sua nora, ele achou que era uma prostituta. Olha que legal. E ele quis queimá-la quando soube que ela estava grávida. E ela falou, esse aqui é quem me engravidou, o dono desses pertences. Ele reconheceu que era dele, se arrependeu. E dessa relação vem a semente, que gerou outras situações complicadas. Dessa semente, ela chega em Boaz. Sabe quem foi Boaz? Marido de Ruth. Sabe quem foi Ruth? A Moabita. Os Moabitas, um povo originado da relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Gênesis capítulo 19. E os Moabitas eram um povo idólatra, um povo feiticeiro, um povo imoral. Ruth era desse povo. E ela vai e faz uma aliança com o Senhor, e ela casa-se com Boaz, e ela é bisavó ou avó do grande rei Davi. Davi foi um homem santo. Não preciso falar mais nada de Davi. Pula para Salomão, piorou. Segue avante a semente. Roboão, fez uma besteira, o filho de Salomão, perdeu o reino. E quem vem na esteira disso? De Tamar, que se fingiu de prostituta e teve um filho com seu sogro Judá. De Raabe, que aparece lá também. De Ruth, a Moabita. De Davi, aquele que adulterou e praticamente matou Urias, não com as suas próprias mãos. De Salomão, um homem que se perdeu na sua imoralidade. Desse descende Jesus Cristo, irmãos. O santo, aquele que vimos no louvor, que Isaías profetizou, o príncipe da paz, o menino nos nasceu, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dessa linhagem complicada, nasceu o santo.
Então não subestime o que Deus pode fazer com a sua família e com a minha, mesmo sendo tão complicado. Deus pode mudar e fazer. Deus não vai trazer outro Messias, que o Messias já veio. Nosso papel não é esperar, é anunciar que ele já veio. Mas Deus pode operar maravilhas a partir da sua família, mesmo sendo complicadinha, como as famílias que eu citei há pouco. Mas você não precisa continuar sendo complicado, você pode tentar melhorar. Se esforce para ter um casamento melhor, se esforce para rir mais em casa. É bom que às vezes a gente ri, né? Às vezes a gente se estranha, mas às vezes a gente cai na gargalhada, que as crianças são muito figuras, né? A Raquel, então, é figuraça. Mas não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. E saiba, se Deus mostra na sua palavra famílias tão complicadas, que geraram bênçãos que chegaram a todas as nações da terra, a descendência de Abraão, saiba que Deus, por meio da sua família, da minha família, com as suas dificuldades e limitações, Ele pode nos usar para abençoar muitas vidas. Então, o caminho não é mostrar que você tem uma família perfeita do anúncio de margarina, mas que mostrar que nós temos problemas, temos dificuldades, temos limitações, mas nós não trocaremos a bênção do Senhor por um prato de lentilhas, e seremos fiéis ao nosso Deus. E esse Jesus que veio, ele é o único dessa família que foi santo. Ele não pecou em momento nenhum. E o que fizeram com ele? Deus é criativo, né? Deus cria coisas que nós não imaginaríamos. Esse único que não teve erro, esse único que não teve pecado, esse único que viveu uma vida totalmente dedicada ao Senhor, dolo algum foi achado nele, esse único foi entregue para morrer numa cruz, pelos meus pecados e pelos seus. Mas assim ele nos salvou, irmãos. E nós temos um representante diante do Pai. Não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Judá, não José, não Davi, mas o próprio Cristo. Ele intercede junto ao Pai por nós, pecadores e falhos. E isso que vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Se você não reconhece, mas talvez o Espírito Santo queira te revelar o que a exaustão, o cansaço tem te feito para você trocar coisas preciosas por um prato de lentilha. Peça ao Senhor, Senhor, me revela nessa noite. Não me deixe perder o que há de mais precioso. Faça a sua oração, os irmãos